Vamos lá então, pessoal. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 2. E aí nós vamos ler e nós vamos orar. Tá bom? Então, Marcos, capítulo 1, versículo 2 a 13. Diz assim: Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E essa era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como a pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vamos orar. Jesus, nós, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença santa, Senhor. E eu peço para que o Teu Espírito Santo faça uma obra na nossa vida hoje, Senhor. Eu oro para que aqueles que precisam ser despertados, sejam despertados, Senhor. Aqueles que precisam ser restaurados, que sejam restaurados, Senhor. Que não seja só uma questão intelectual ou de informação, Senhor, mas que seja algo que traga vida, Senhor. Porque Tu és vida, Senhor. Então eu te peço, Senhor, aviva os nossos corações como congregação, Senhor. Aviva a nossa comunidade, Senhor. Alguns de nós talvez precisamos, Senhor, ter o nosso coração renovado, Senhor. Talvez a apatia, o conformismo ou o nosso conforto, coisa assim, tem impedido o nosso coração de realmente viver uma vida que o Senhor deseja que vivamos, Senhor. Então toca nossas vidas hoje à noite, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, 2 domingos atrás, quando nós começamos o Evangelho de Marcos, nós vimos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vimos, quem era Marcos, quem era João Marcos, o sobrinho de Barnabé, Era aquele que Paulo, foi na primeira viagem missionária com Paulo, falhou e desistiu. Um grande encorajamento para nós que falhamos. Um grande encorajamento para nós que de tempo em tempo nos sentimos desencorajados. Nós lembramos, que cada evangelho tem a sua peculiaridade e fala para um público diferente. Então, o de Marcos fala de forma bem gentílica, não era para o povo judeu. Então, há explicações de coisas do judaísmo, coisa que Mateus não precisou fazer, porque era bem voltado para o povo judeu. Então a gente viu essas questões, são 16 capítulos de forma bem rápida, bem rápido, É como se fosse na perspectiva de um fotógrafo, clicando bem rápido e as ações de Jesus. Ele não foca nas palavras muito de Jesus, mas nas ações, das coisas acontecendo de forma bem rápida. Então nessa primeira parte, agora essa primeira sessão, a gente vai ser introduzido à questão do que eu falei na introdução, de que a gente vê essa palavra logo, rápido, imediatamente ou rapidamente. Então vai ser a primeira vez que vai aparecer, vai ser nessa sessão, logo. Então isso mostra uma questão de rapidez mesmo dos eventos.
E ele também introduz o e, né, que é uma palavra que é de conexão. Ninguém fica falando e sem ter alguma coisa contínua. Tem que ter alguma coisa. Então, Marcos tem algo para contar em relação a isso. Então, pessoal, começando então, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Então, algumas versões falam como está escrito no Antigo Testamento. Né, a gente vê que é uma citação, a gente vê a citação de Malaquias e Isaías, mas por Isaías tem um peso maior. Gastou muitos capítulos, né, chamado de capítulos messiânicos, que fala da questão da vinda do Messias. Desse aqui é o cumprimento das coisas que Isaías falou. Então, há esse peso, né, em citar em Isaías, e fala que enviaria, né, esse mensageiro. Então, a gente vai ver nesses poucos versículos aqui, né, o mensageiro e a mensagem. Quem é o mensageiro? O mensageiro é João Batista. E fala que ele enviaria à tua frente o mensageiro e ele preparará o teu caminho. Então, como é que João Batista entra em cena, né? Como é que isso acontece? Então, é importante, diante seguirmos adiante, é que João Batista, ele é considerado um profeta do Antigo Testamento. Houve uma pausa aí, há quem diga que o Deus não estava falando mais através de profeta. Então, assim, João meio que encerra essa estação, né? Há quem diga que mais ou menos aí houve uma lacuna aí de 200 anos, uma coisa assim desse tipo. Então, João, ele representa esses profetas do Antigo Testamento, muito interessante. E ele tem coisas super peculiares. E a gente já leu aqui, a gente vai olhar para algumas coisas. A mensagem dele era diferente. A mensagem dele lembrava muito de pessoas que viveram no poder de Deus, que lidaram com coisas radicais, como Elias, né? Eliseu. E ele nos lembra de muita coisa que requer de um profeta. Hoje em dia, para ser profeta, não precisa de muito. Você pode falar o que você quiser. Pode até ter vídeo seu falando, profetizando, coisa assim, mas não significa... O meu pastor costumava dizer que a diferença dos profetas do passado e dos profetas de agora é que quando um profeta no passado falava assim, diz o Senhor, as pessoas tremiam diante dessa palavra. Já hoje não, infelizmente. Mas nós temos as Escrituras, que todas as vezes que a gente ouve alguma coisa nas Escrituras que fala assim, diz o Senhor, a gente tem que dar mais ouvido ainda, né? Então, pessoal, como que a gente lida então com essa questão de preparar o caminho, né? A gente viu, né, essa figura, né, extremamente estranha, um cara que se vestia não na roupa da moda, um cara assim, que se alimentava de coisa estranha. Ele morava no deserto, ele era a voz que clamava no deserto. Então o deserto ele é aquele cara que gastava tempo com Deus, aquele cara de oração, aqueles cara que estava afastado. Nos tempos modernos, talvez seria um cara que vivia no monastério, que estava se dedicando ao Senhor. Ele poderia ser um sacerdote, como fosse aquele da tribo de Levi, né? Ele poderia estar no lugar de popularidade. Mas ele foi chamado da voz que clama no deserto. E esse preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas, né, justas para Ele. Fala muito de uma preparação de coração, né? Fala muito da preparação da nossa vida. Como é que a mensagem chega? Na verdade, é uma coisa que está conectada. Se a gente colocasse na perspectiva do coração, né, esses caminhos, essa questão, está falando de uma terra ou de um coração que vai receber uma mensagem. Como é que a gente recebe uma mensagem? A gente pode receber uma mensagem ouvindo e saindo como se nada tivesse acontecido, como entrasse para um lado e saísse pelo outro.
ou a gente pode olhar na perspectiva realmente de um preparo, de que realmente faz sentido as coisas que nós temos falado, de nós recalibrarmos os nossos corações, estarmos com os nossos corações abertos para as Escrituras e para a palavra de Deus. Então, uma das coisas muito interessantes, a mensagem de João Batista, né? Ele preparava o caminho, ele fazia essa questão de fazer essas veredas retas. Para quem? Para o Senhor. Isso me chama muito a atenção, essa questão do preparo, quando se trata de Jesus. E a gente pode pensar em algumas coisas que fazem... Eu acho que eu já falei isso um bom tempo atrás. Nós moramos no Camboja há quase 2 anos, né? 3 anos atrás fez 3 anos que a gente mudou, voltamos, né? Mas nosso tempo no Camboja era bem interessante e me faz lembrar muito dessa questão de preparar o caminho para o Senhor. E que só para fazer uma coisa, para fazer sentido para a gente. O Camboja é um país, assim, está debaixo de um ditador, né? Já por muitas décadas. Sofreu aí um dos maiores genocídios, né? No final dos anos 70, no começo dos anos 80, debaixo do governo de Pol Pot. Um ditador maligno. E coisas cruéis, 1/3 da população foi assassinada de forma cruel e bizarra, assim, gente, de coisas mais horrendas que você imaginar. E aí, então, o seu sucessor foi o seu parente, né? Aconteceu de alguma forma, a França interviu e um monte de coisa aconteceu, mas como a gente está bem ciente de que quando há uma intervenção, um dia eles vão embora, as coisas retomam e reacontecem. Então, ele é o primeiro-ministro, ele não é o rei, ele não é o presidente, mas ele manda como se ele fosse todas essas coisas juntos. E assim, a gente morava na capital, Phnom Penh, e assim, era um lugar cheio de poeira, muito sujo em vários lugares, com algumas assim valas abertas, então quando chove, é uma coisa assim, muito nojenta. Mas existia uma coisa que era interessante. Quando você saía na rua, e você ia pegar um café, ou você ia trabalhar, ou ia fazer alguma coisa, se você visse o pessoal limpando a calçada, se você visse bandeiras do Camboja nas esquinas, você sabia que alguém muito importante estava na cidade. E isso durava assim, podia durar um bom tempo. Mas você sabia, alguém importante está na cidade. E aí você ia ver, a calçada estava limpinha, as bandeiras estavam nas esquinas, assim, como se vão receber o rei. E aí então você tinha convicção disso, era quando você via quilômetros cheios de pessoas armadas, carro blindado, um monte de coisa, você sabe, o primeiro-ministro está na área. Então eles preparavam então o caminho para que o primeiro-ministro viesse e tivesse tudo ok com eles extremamente armados e coisas do tipo. A diferença é que com o Senhor é diferente. Com ele sempre é diferente. A diferença é que esse primeiro-ministro do Camboja, ele veio para trazer morte. Ele veio para dominar, ele veio para mandar, ele veio para fazer as pessoas servirem a ele. Jesus é diferente. Jesus veio, né, lembre, Marcos 10:45, fala que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é um rei que ele veio para servir. E isso faz toda a diferença. Ele não veio para trazer morte, ele veio para trazer vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que nós podemos fazer agora? Uma aplicação com a nossa vida. Como nós podemos ser essa voz que prepara o caminho do Senhor? Como nós podemos ser pessoas que facilitam o caminho para que o Senhor chegue na vida de pessoas? Nós nos prendemos a algumas coisas, às vezes, que nós precisamos olhar com um ângulo diferente. A mensagem de João, ela era para o perdão dos pecados.
Algumas pessoas pegaram isso no passado e tornaram como se fosse uma coisa ruim. Como se o cristão ele existia para falar que as pessoas estavam indo para o inferno. Quando o que a gente vai ver que a mensagem de João é que o reino está aqui. O Messias está na porta, gente. E isso faz muita diferença. Isso não quer dizer que as pessoas não estão indo para o inferno se elas não tiverem Cristo. Mas quer dizer que a nossa mensagem ela é muito mais poderosa. Ela faz muito mais sentido, né? Então a gente vê Marcos escrevendo sobre, né, na perspectiva de Pedro sobre isso. E aí no versículo 4 fala assim: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecado. O pecado desde a queda, ele vem, eu volto a repetir isso, ele quebrou todas as coisas que estavam certas, pessoal. E nós precisamos constantemente de arrependimento. Nós precisamos ser chamados ao arrependimento dos nossos pecados. Hoje em dia é difícil até falar que pessoas pecam. Pessoas se sentem ofendidas. Mas não precisa de 10 minutos de conversa para você perceber que o pecado está na ativa. Todos nós, se nós somos honestos e sinceros, nós vamos lembrar que nós estamos em construção e que nós precisamos mudar. E sabe de uma coisa interessante? Eu amo essa questão de Marcos e Pedro estarem juntos. Eu amo essa questão de que um cara que falhou como Pedro, nós falamos isso. Pedro lidava com uma situação pós-traumática dele de ficar ouvindo o cocoricó do galo. Ele andava na vida dele assim, ele imaginava o galo cantando. É o que eu consigo imaginar. O resto da vida dele. Que ele negou o Senhor. Ele falhou de forma assim horrível. Mas ele foi restaurado. E ele foi restaurado e quando o Senhor perguntou para ele, quem tu disse que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Messias, aquele esperado, aquele que veio para salvar. E tu és o meu Senhor. Então a gente vê na própria palavra de Pedro, né? Para onde irei? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então, João Marcos falhou. Paulo, extremamente zeloso, não queria andar com ele. Já não estava mais sob a tutela do seu tio, então estava diante de um missionário radical, de uma pessoa de extremo zelo pelo Senhor. Então a gente lembra que houve essa divisão, que foi bom para o reino de Deus foi espalhado. Houve essa lacuna desse tempo, daquele jovem João Marcos ser restaurado. E gente, cada um de nós aqui nessa noite, a gente pode se identificar com João Marcos. Nós tomamos decisões de forma imatura. Nós fazemos coisas que nós não gostaríamos, mas lá dentro nós cedemos. Nós lidamos com coisas que nós não conhecemos, como sentimentos e ações e coisas que nos ajudam a agir de forma errada e nós precisamos voltar. Tem coisa que leva tempo. Sim, tem coisa que leva tempo. O tempo normalmente não cura, mas ajuda muitas coisas. E nós precisamos ser lembrados disso. Todos nós aqui nessa casa e que está assistindo, sofremos um defeito na queda e está difícil recuperar. A coisa que nos encoraja é que nós esperamos um reino vindouro e esse reino vai restaurar todas as coisas. Enquanto isso não acontece, nós precisamos ser chamados ao arrependimento. Imaginem, pessoal, Pedro e Marcos andando junto, lembrando das coisas que aconteceram. Então eles ouvem João falando disso.
Imagine a palavra arrependimento para quem falhou, pessoal. É difícil. Requer humildade. Nós precisamos receber a mensagem do mensageiro João e nós precisamos ser mensageiros como João. É um propósito duplo. Nós preparamos o caminho, nós falamos do caminho e nós também recebemos a mensagem, nós aplicamos também essa mensagem. Então, como foi dito, o profeta Isaías, uma coisa interessante, Marcos diz sobre esse ministério de João Batista. Os profetas do passado falavam sobre ele. Malaquias capítulo 3, versículo 1, Isaías 40, versículo 3. Essas passagens nos dizem que viria João. E que ele seria esse cara que prepararia o caminho do Senhor. Então, pessoal, diante dessa questão da voz profética e do profeta, Lucas 2 fala sobre Ana e Simeão, que é uma exceção. Eu falei 200 anos, mas é mais ou menos 300 anos que há essa lacuna, que pensaram que Deus parou de enviar profetas. Como se Deus não tivesse mais nada a dizer ao seu povo. Mas João mostra que não foi esse caso. Que Deus está constantemente falando com o seu povo. Desejando o relacionamento com o seu povo. Então, é importante a gente olhar para essa questão de que nós estamos em construção. Nós estamos amadurecendo. Alguns de forma mais rápida, outros com mais tempo. Mas nós estamos no mesmo lugar quando se trata da nossa posição em Cristo, ou sem Cristo. É importante dizer que João, o Batista, não era o sobrenome de João, e nem ele foi o criador da denominação batista, tá bom? Não foi ele que fundou a Igreja Batista. Houveram muitos batistas naquela época, e logo depois também. Assim como eu falei antes que Jesus Cristo também, Cristo não é o seu sobrenome, tá bom? Nem Senhor. Então, assim, são títulos, o seu nome é Jesus, Jesus Cristo, o Messias. O Senhor, ele é aquele eu sou, o Todo-Poderoso. E ele é o único capaz de lidar com o coração do ser humano da melhor forma possível. Nós podemos ficar ofendidos com ele, mas a única coisa que nós precisamos aprender de sabedoria, se você não aprendeu ainda, você precisa, é que no final do dia, se você se sentiu ofendido acerca de Jesus e acerca das suas palavras, você precisa chegar ao reconhecimento de que ele está certo e que você está errado. E essa é uma coisa difícil nesses dias. Nós vivemos um mundo fragmentado, cheio de opiniões, cheio de coisas que parecem ser certas, mas não são. Um monte de coisas certas que são ditas como não são. E isso tem trazido muita divisão. Mas quando nós colocamos o Filho de Deus, Jesus Cristo, na situação, as coisas mudam. Fale mal dele, fale o que quiser dele. Mas a vida dele mostra a perfeição dele e o quanto a gente não tem o que ir contra ele. Então Jesus, ele era o Messias, aquele o rei que viria. E João então anunciou como se fosse uma trombeta. Interessante porque não tinha mídia naquela época. Não tinha microfones, não tinha vídeos, não tinha nem foto. Mas a gente vê o cumprimento das coisas que Deus falou acontecendo. E a gente vê
Uma das coisas que a gente vai ver no próximo encontro do Connect na nossa membresia, a gente vai ser lembrado, parte da filosofia da Calvary é de que quando Deus ele inicia algo, ele é fiel, ele mantém, ele sustenta, ele dá vida e ele faz crescer. Quando nós queremos fazer coisas, é como se nós abríssemos uma fogueira e nós acendêssemos e nós tivéssemos que todos os dias e toda hora ter que botar lenha. E isso é cansativo, isso vai nos trazer a lugares ruins de estafa. Deus não vai estar movendo no nosso meio. A gente quer ver algo de Deus, Deus movendo no meio do seu povo. Então, João cumprindo as profecias que falava disso, a gente vê ele fluindo nas coisas que Deus falou que ia acontecer. Ele seria aquela voz que iria chamar uma nação ao arrependimento. Imaginem, fala dos lugares que ele foi, toda a região da Judéia, do povo de Jerusalém, o versículo 5. E a ele vinha toda a região da Judéia, todo o povo de Jerusalém confessando os seus pecados. E eram batizados por ele no rio. Então a gente está vendo aqui um despertar nacional, a gente está vendo um avivamento acontecendo na nação de Israel. A mensagem não era uma mensagem light, não era uma mensagem que dava passar a mão nas costas das pessoas. Se João vivesse nos dias de hoje, ele seria cancelado. Por menos pessoas são. Mas ele tinha uma verdade, e essa verdade ela é imutável. Ele estava trazendo a consciência de que o Messias esperado havia chegado. E ponto. Lidem com isso. Ele estava falando para a nação de Israel que até hoje o povo judeu está esperando o Messias chegou. Ele andou com o povo. Fala que ele veio, mas as pessoas escolheram as trevas. 2000 anos atrás as pessoas continuam fazendo isso. Não é verdade? Fala que ele veio como luz e as pessoas escolheram as trevas. Precisamos dessa urgência que João tinha em relação à proclamação do reino de Deus, acerca do reino de Deus, acerca do Messias. Sabe uma outra coisa que me chama a atenção, pessoal? É que qualquer pessoa religiosa, começando pelos judeus, João está lidando com essa questão religiosa como assim, se você nasce num ambiente religioso, se você faz parte de uma questão religiosa, está tudo bem. João está mostrando que não é assim. Você nascer judeu não significa nada se você não acreditar que o Messias chegou e você precisa do Messias. Isso é assim com a gente também. A gente pode crescer na igreja, nascer na igreja, crescer na igreja, ou ser brasileiro, chamado assim, que não acredita em nada, se diz católico ou evangélico. Isso não é o suficiente. A gente precisa de uma decisão. E essa decisão, ela importa. Ela importa porque muda tudo na nossa vida. O interessante é que esse profeta, João, ele não fez isso de forma secreta. Ele não tinha essa questão do medo de lidar com o cancelamento ou com a própria morte. A gente vai ver, ele foi morto por ser um homem valente e corajoso. Ele estava chamando uma nação inteira religiosa a se arrepender e terem um encontro com o Messias. A gente viu essa questão do batismo do arrependimento. Esse é um batismo diferente do nosso. Nós não batizamos para arrependimento. Nós somos arrependidos, nós temos a nossa vida transformada, então nós nos batizamos. Aqui é diferente, aqui é um batismo de arrependimento. Ele está chamando a nação a lidar com o seu pecado. Então, ser religioso não é o suficiente. Não ter religião também não.
Porque nós precisamos lidar com a realidade de Jesus Cristo. E aí, a gente pensa nessa questão do reino. Jesus chegou, de fato, né? Chegou. Ele abriu um novo tempo com a sua morte e ressurreição. João não sabia, João sabia assim, vestígios e informação acerca desse Messias. Mas ele não sabia de fato quem era, não sabia se Jesus estivesse do lado dele, ele não saberia talvez, porque Jesus era, assim, com todo respeito eu falo isso, Jesus era como qualquer outro judeu, de sua aparência. Ele não andava, tipo assim, como se tivesse um LED dos pés à cabeça, tipo assim, cara, quando apagava a luz, ele não era assim. Ele era uma pessoa normal. Ao ponto de Judas ter que dar um sinal para que os guardas soubessem quem ele era. E a gente então precisa olhar que nós estamos à espera de um reino vindouro. E isso vai fazer a diferença na nossa vida, gente. Todo o sofrimento que nós estamos lidando hoje, ele é temporário. Toda coisa cruel dos governos das nações, todo crime, toda injustiça, toda coisa mais horrenda, ela vai acabar. E nós temos, a nossa mensagem hoje João pregou que o Messias estava chegando e havia chegado. Nós pregamos hoje que ele vai voltar. Todo cristão evangélico, indiferente da sua escatologia, que é a sua forma de pensar acerca do fim dos tempos, concorda que Jesus vai retornar um dia. Nós temos algumas indiferenças acerca do antes. Né? Nós, como Calvary Curitiba, nós acreditamos no retorno de duas formas. De que nós seremos levados, assim como diz 1 Tessalonicenses, nós seremos levados, seremos arrebatados no ar com o Senhor. E então, depois, nós voltaremos, quando Jesus voltará em glória, em poder, para reinar e vai destruir toda a obra do mal. E então haverá novos céus e nova terra. E como nós ansiamos por esse dia, como nós desejamos como cristão que esse dia chegue. Porque lembra que eu contei as pessoas da Tailândia diante de um genocídio? Breve, logo em breve, eu vou encontrar com o meu Senhor. E para nós estamos muito cientes disso hoje mais do que nunca. Nossa geração não experimentou uma pandemia antes. E nós estamos vendo o quanto a Bíblia é bem clara de que a nossa vida é o vapor. Que para morrer basta estar vivo. E estar com o Senhor é uma grande convicção e coisa boa de que nós estamos indo para esse lugar onde não haverá mais lágrima nem dor. E nesse batismo de arrependimento para remissão de pecados é bem interessante. O batismo significa imergir ou submergir. Há discussões acerca disso. Alguns ficam com a tradição. Nossa igreja, nós acreditamos no significado literal da palavra de imergir. A gente não acredita que João estava borrifando ou estava com o copinho, a gente acredita que ele estava mesmo dando os tibum na galera. E alguns ele segurou um pouquinho mais de tempo. A gente faz isso na igreja, tá, pessoal? Depende do nível de pecador que você é, a gente segura um pouquinho mais lá embaixo da água. E alguns a gente joga cloro depois na piscina. Tem muito pecado. Que bom que não é por questão da mesma coisa de pecado, né? Você já é remido, você já é lavado. Então, chega lá, tá tudo limpinho. A piscina continua limpinha. É só por uma questão de identificação mesmo. Então, o batismo cristão, como de João, é essa questão do arrependimento. Agora, no nosso caso, é mais uma identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Quando nós somos batizados na água, mostra que nós
temos uma ligação com o Senhor. E que ele morreu, ele ficou 3 dias, e 3 dias depois ele ressuscitou. Então nós ressuscitamos com ele como uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é uma coisa incrível para o cristão. Eu não tenho problema com essa questão do jeito e o modo de batismo. Não é uma coisa que eu brigaria, eu deixaria de falar com alguém, eu chamaria de herege. Embora alguns irmãos reformados tendem a ser um pouco duro em relação a isso, mas eles ficam com a tradição, então tá beleza. A gente fica com as escrituras. E o importante é o que importa. O que importa é que se a gente tem Cristo, é a coisa mais importante que a gente pode ter. O resto a gente consegue lidar. Há relatos históricos que dizem que João, por 1 ano e pouco da vida dele, que ele batizou 1.000 pessoas por semana. Haja borrifador e haja copinho, gente. Se foi dessa forma. Eu acho que não. Nós vimos no nosso primeiro Connect que a Calvary, nos anos 80, 90, estava batizando aí muitas 1.000 pessoas por ano. Se você procurar a foto do Jesus Movement, você vai ver uma multidão dentro d'água assim, cara, não tem gente que dava conta de batizar a galera. Então a gente vê o quanto que deve ser, se João tinha uma equipe, como é que era, ou se tinha uma fila, a galera ia, mas é uma coisa interessante. A gente vai ver que Jesus saiu da água, né? Então se eles tinham um copinho, não precisava estar na água, né? Isso é uma coisa mais bizarra que eu já vi de batismo, gente, foi na Noruega, cara. Nossa, cara. Eles batizam criança e eles imergiram. Imagina a cena. Bebezinho, tadinho, que dó. E assim, foi na igreja de um conhecido nosso. Falei, nossa, cara, essa daí eu nunca tinha visto. Então, a nossa igreja, nós não batizamos criança e jamais batizaria por imersão a criança, tá bom, pessoal? João era um cara extremamente ousado, pessoal. Estava conversando ontem com alguns dos irmãos aqui. João vivia essa perspectiva do Espírito Santo de tal forma que ele acreditava nessa questão de que o que viria era maior que ele ia batizar com o Espírito, e ele vivia nessa questão do Espírito, né? Não só dos profetas, mas da questão do Espírito Santo. O livro de Marcos, ele não dá detalhes para a gente, mas se você for olhar nos outros evangelhos, João é decapitado. Sabe por quê? Porque ele chamou um líder político e poderoso de adúltero. João não passava pano para ninguém. Errado é errado. Ele não tinha um rabo preso com ninguém também. E a sua vida se foi por isso. Isso nos fala de alguma coisa, que nós precisamos chamar de errado o que é errado. Indiferente de quem seja, indiferente de como seja. Se for contra as Escrituras, às vezes, ou muitas das vezes, ou quase todas as vezes, nós precisamos de respeito. As pessoas estão agindo de forma aí cabulosa e não é um chamado a todo mundo virar João Batista, ficar chamando os outros de raça de víbora. Não é esse, mas é de nós chamarmos pecado o que é pecado. Então, na nossa congregação, a gente está lidando agora com esse novo tempo e algumas novas coisas que, na verdade, são novas para a gente, mas já são abordagem de muitos lugares. Nós queremos trazer a realidade que coisas erradas são erradas. E alguns de nós precisamos, muitas vezes, ser até afastados da nossa função na igreja, para que a gente possa entender que o que é errado é errado. E isso é uma coisa boa para a nossa comunidade, é uma coisa boa para a sua vida, é uma coisa boa para todo mundo. Nós não podemos abrir mão disso, de que errado é errado. Seguindo adiante, João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Então você via aí a dieta do profeta e o estilo do profeta. Também não é aconselhável que mantenham essa questão aí.
Há quem diga que gafanhotos tem uma das coisas que mais contém proteína. Eu já comi com pimentinha. É tipo Ruffles. É verdade, gente. Eu cheguei à conclusão que qualquer coisa que você enfia no óleo quente, cara, fica bom. É verdade. E se você não souber o que é, passa batido mesmo. Então a gente vê que o profeta não era estiloso. Eu nem vou falar dos caras da calça apertadinha para não ofender ninguém. Sim, tá vendo? Tá tranquilo, não acho errado não, tá, gente? Os caras falam isso, mancada. A dieta dele era, o cara colocava mel no café, tipo, não dá. E ele falava: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de sua sandália. Então, o que fazia, né? O que Jesus era maior? O que fazia dele mais? Interessante que Jesus falou que João era o maior dos profetas. Ele falou que não houve na terra um profeta tão grande quanto João. O maior, Lucas capítulo 16, ele fala isso. Fala que todos os profetas profetizavam até João. A diferença de João para os profetas do Antigo Testamento que nós conhecemos é que João viu o cumprimento das profecias. João encarou o Messias. Elias não viu, os outros não viram. João viu o Messias. E isso faz dele um profeta poderoso. Mas também nos mostra dois aspectos do que é ser maior do que ele. Um é que João se considerava mesmo que ele se considerasse o pior dos servos, ele ainda não se achava digno diante da grandeza desse Senhor. E outra coisa, João não é capaz de batizar pessoas com o Espírito. Fala que aquele que viria, queria batizar com o Espírito. 4 anos depois se cumpriu o que foi falado aqui. Jesus batizou com o Espírito. E a gente tem um relato. Então, o batismo de João, ele não pode... Na verdade, assim, o batismo de João, ele pode demonstrar arrependimento, mas ele não pode purificar verdadeiramente a nossa vida. Ele não tem esse poder. Nem pode transmitir o Espírito Santo da maneira que só Jesus poderia fazer isso. E isso é algo incrível. Seguindo adiante, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. A nossa igreja, nós cremos que existe sim um preenchimento acerca disso e que nós podemos receber o Espírito Santo quando nós cremos no Senhor, mas que existe também um preenchimento que nós precisamos de tempo em tempo para que a gente possa operar no poder do Espírito Santo. Eu lembro muito bem nas primeiras equipes da Calvary, lá em São Vicente, tinha 17 anos. Estavam pregando na rua, uma multidão veio, né? Eu não estava acostumado a ver estrangeiro, e aí uma multidão muito grande, e aí eu lembro o pastor Larry, que já pregou aqui nessa igreja, já teve um tempo aqui, ele me chamou e falou assim: Cacá, a gente precisa de um brasileiro para pregar. Cara, você tem que ir lá, você tem que pregar para a galera, o negócio com a tradução não vai dar certo. E eu falei assim: mas eu nunca fiz isso. Ele falou: vamos orar por você agora. E eles oraram por mim, gente, cara, eu posso dizer, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 17 anos, então faz um bom tempo. Cara, eu lembro que algo aconteceu em mim. E eu peguei aquele microfone, e eu lembro de pregar, eu lembro de orar pelas pessoas, eu lembro de chamar as pessoas ao arrependimento. E nós precisamos disso de tempo em tempo, pessoal. Então, se você ainda não teve essa experiência com o Espírito Santo, cara, ore e peça. Talvez peça para algum irmão ou para alguma irmã orar por você e fala: eu quero esse preenchimento do Espírito Santo. Chame do que quiser. Nós chamamos de batismo. Alguns irmãos têm dificuldade com a palavra batismo,
Mas nós acreditamos no batismo do Espírito Santo, nós acreditamos que isso pode acontecer mais de umas vezes. Na Bíblia fala que aconteceu quando pessoas se converteram e fala que aconteceu depois. Teve situações no livro de Atos que Paulo perguntou, mas os irmãos já receberam o Espírito? Né? Então é uma coisa que nós precisamos. Versículo 9 a 11, para a gente ir para o fim aí. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho, em ti me agrado. Espera aí. Jesus não tinha pecado. Então, para que ele não poderia batizar para arrependimento, correto? Dá uma confusão aí para algumas pessoas. Espera aí, como é que é isso? A verdade é que Jesus, como muitas coisas que ele fez na vida dele aqui na terra, era para se identificar conosco. Hebreus nos fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece porque sabe do que nós passamos. Ele não queria ser um super-homem que chegava lá e tipo assim, Romário, né? Um antigo Romário que só chegava para jogar. Não, ele participava da vida. Então essa era a diferença dele em relação ao batismo. Ele não precisava ser purificado. Ele não precisava se arrepender do seu pecado, que ele não tinha. Mas Jesus foi batizado de acordo com toda a sua missão na terra. Fazer a vontade do Pai e se identificar com o homem pecador. E ele fez isso com extrema perfeição. Então a gente viu aqui a palavra, né, que fala logo, né? Então nós fomos aí lembrando das mais de 40 vezes que essa palavra vai acontecer. A gente lembra de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que fala que mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou de si para que ele pudesse ser como a gente. Homem, abriu mão da sua glória. Isso é uma coisa incrível do nosso Criador. E aqui então a gente vê uma coisa muito interessante que é a Trindade. A gente vê o Filho, né? A gente vê o Deus o Pai falando com o seu Filho, então o Espírito Santo vindo sobre ele. Não existe um versículo na Bíblia que fala sobre a Trindade, mas existem esses elementos que nos mostram essa perfeita harmonia. C.S. Lewis chama da dança trinitária, que são essas aparições de lugares que deixam muito claro que o nosso Deus é um Deus trino. Nós não servimos e adoramos 3 deuses, nós servimos um. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é suficiente para tudo que nós precisamos. Em outros lugares no Evangelho, eu amo a parte que quando Deus fala essas mesmas coisas acerca do Filho, ele fala assim: ouçam-no. Interessante quando Deus Pai fala isso para um povo dele, né? Ouçam-no. Tipo assim, eu estou aprovando meu filho, eu estou falando que ele é esse que foi falado. Tudo isso que aconteceu no passado, que foi predito, eu estou aprovando, ele é esse aí. Então a gente vê um evento emblemático, Jesus se identificando conosco. A gente vê um evento emblemático, sobrenatural, da voz do Pai em aprovação falando acerca do seu Filho. A gente vê essa dança trinitária, né? A Trindade sendo manifesta diante dos olhos do ser humano. Mas uma coisa bem interessante, eu amo a forma que o David Guzik ele coloca isso. Ele fala assim que essa cena pode parecer estranha, mas é um começo humilde do que a gente vai ver no próximo domingo, o começo do ministério de Jesus na Galiléia. Jesus era um nome comum e normal. Nazaré era uma aldeia comum e desprezada. A Galiléia, uma região que não era espiritual.
não era um lugar místico da época. Foi batizado, identificado como pecador, no Jordão, um rio comum, às vezes até desagradável. A tradição rabínica desqualificava o Rio Jordão como um lugar de purificação. Hoje o pessoal paga um monte de dinheiro aí nos lugares aí para ser batizado no Rio Jordão. Fica a dica. Mas também essa cena exibe grande glória. O céu se abrindo. Algo de extrema questão sobrenatural e forte. O sentido original é como se os céus se rasgassem para que a voz do Pai pudesse acontecer. A gente vê o Espírito Santo descendo. O Espírito de Deus estava presente. Era perceptível. Como uma pomba, né? O Espírito Santo desceu em forma corporal como uma pomba sobre ele. Como um sinal, né, do que foi predito antes. Esse seria um sinal para ver que era ele mesmo. Tem nada... Pomba hoje em dia tem mais doença do que qualquer outra coisa. Então, é só uma questão de símbolo mesmo. Então a gente vê o pai afirmando o seu filho. Então, pessoal, e a gente termina então com essa parte que fala, logo, versículo 12, logo após o Espírito Santo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali estava 40 dias sendo tentado por Satanás. E estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. E a gente vai fechar por aqui. Então a gente vê a aprovação do Pai. Olha que interessante, pessoal. Nós precisamos pensar quando nós... Estava lembrando um irmão hoje. Quando nós falamos, Senhor, usa a minha vida. Quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui a minha vida. Nós temos a aprovação do Pai em algumas coisas que nós estamos fazendo. A gente precisa ser lembrado que isso não nos priva de sofrimento, de tentação. Jesus acabou de ser aprovado pelo Pai, então ele é impelido para o deserto. E os outros evangelhos mostram o que de fato aconteceu nesse tempo. Jesus na sua fraqueza física e Satanás tentando ele todos os dias. Nós precisamos lembrar, e eu gostaria de falar isso para a igreja. Nós tentamos não ser uma igreja estranha quando se trata dos ensinamentos, mas eu gostaria de alertar a igreja, Satanás é contra a sua vida. Satanás, ele quer destruir você. Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua pureza, ele quer destruir o que você tem no Senhor. Mesmo você sendo um bom cristão. E ainda mais. Então eu gostaria de dizer isso para você e lembrar essa igreja que Satanás é contra vocês. E que assim como ele tentou o Senhor, ele vai nos tentar. E que a gente possa ter a palavra de Deus afiada nas nossas vidas e corações e lábios, para que a gente possa perseverar como o Senhor fez. Eu imagino Jesus falando com os discípulos, talvez contando como foi. Ó Pedro, cara, quando eu estava lá, cara, eu estava com uma fome, cara, Satanás veio, cara. Ó, eu estava pronto estava querendo desistir, pensei e tal, mas cara, ele me ofereceu todos os reinos, mas eu lembrei. E ele começa então a citar a palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas a palavra que sai da sua boca. Que não tentará o Senhor teu Deus. E que isso seja um encorajamento para a gente, pessoal. O número 40 é um número bem significante nas Escrituras. Nós não acreditamos em poder de número de nada, tá? Só para deixar claro. A questão de ser significante é que tem outros relatos que falam de 40 dias, de coisa desse tipo. Então, assim, interessante.
E eu termino então chamando nossa atenção para Jesus Cristo. Fala que ele estava com animais selvagens, uma coisa muito interessante. Estava conversando com a Johanna Joy, ela ama animais. Eu estava falando com ela assim, por que será que então os bichos não quiseram pegar Jesus? Nossa, não tinha pensado nisso. Talvez eles lembraram de como era antes. Talvez eles tiveram um pequeno vislumbre de como era a criação antes da queda. E eles estavam ok, porque foi ele que criou. E fala que os anjos os ministraram e serviram a ele. Mensageiros do Senhor que serviam seu próprio Senhor diante da fraqueza que ele se encontrava. Vamos colocar de pé, pessoal.